Seja bem-vindo ao Togalidades. Eu sou o Alex Mansur, fotógrafo, videomaker, podcaster e um trouxa meio sangue. Hoje você vai descobrir que, apesar de toda aquela aparência de lord inglês, o famoso bruxo de óculos na verdade é português. Mas antes eu tenho um recado pra você que, assim como eu, é um fã incurável de Harry Potter. Na Amazon você encontra não apenas os livros e filmes da saga, mas uma gama completa dos mais lindos colecionáveis. Canecas, funcos, mochilas, action figures, fantasias, varinhas, tudo o que você imaginar você encontra na Amazon. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link com as melhores ofertas dos colecionáveis mais irados do universo Harry Potter. Acessa lá! No universo criado por J.K. Rowling, Harry Potter é o único filho de James Potter, um bruxo puro sangue, com Lily J. Evans, uma bruxa nascida trouxa. Essa mistura fez de Harry um meio-sangue ou um mestiço, e isso faz todo sentido literário, pois a própria autora já disse que o universo que ela criou surgiu de uma amálgama de influências e teve inspirações em pelo menos 3 países: Inglaterra, Portugal e Escócia. Assim como o próprio Harry Potter, o livro em si também é mestiço. Um fato que apenas os seus melhores fãs sabem é que Joanne Catherine Rowling viveu no Porto entre 1991 e 1993, quando dava aulas de inglês à tarde e à noite, e pela manhã costumava escrever nas mesas dos cafés da cidade. Uma das casas de café onde a autora passava as suas manhãs é o Café Majestic, o point que inspirou várias personalidades da vida cultural e artística da cidade do Porto, e que também inspiraria a própria J.K. E não é para menos. Basta entrar pelas belas portas do Café Majestic que somos transportados para o período da Belle Époque. Sua arquitetura e decoração em Art Nouveau fizeram dela a 6ª mais bela cafeteria do mundo. Foi em uma dessas mesas que a autora confessou ter escrito os 2 primeiros capítulos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, seu primeiro livro da saga. Podemos dizer que foi aqui no Café Majestic, entre um cappuccino e uma das famosas rabanadas da casa, que o nosso bruxinho foi concebido. E se no Café Majestic ele surgiu, foi na Faculdade do Porto que ele aprendeu a ser bruxo. Ou quase. O uniforme preto da escola de Hogwarts certamente foi inspirado no uniforme dos alunos da Universidade do Porto. Os uniformes dessas 2 escolas de bruxo, dessas 2 instituições de ensino, são essencialmente idênticos, exceto pela gravata. Diferente dos alunos de Hogwarts, na Universidade do Porto eles usam gravata preta. Mas fique atento, se cruzar pelas ruas do Porto com um desses alunos uniformizados, nunca o chame de Harry Potter. Eles preferem ser chamados de Batman. Melhor não despertar a ira desses garotos, senão você corre o risco de passar a ter um rabo de rato ou sinta uma forte vontade de vomitar lesmas. E não é apenas o uniforme dos bruxos que tiveram forte influência da Universidade do Porto. O brasão da casa Grifinória foi inspirado na Fonte dos Leões. Essa fonte fica na praça em frente ao prédio da reitoria e ostenta 4 leões alados em posição de vigília. Um perfeito simbolismo para a casa Grifinória, já que o chapéu seletor costuma escolher para essa casa alunos que demonstrem seu companheirismo e coragem. E ali, bem pertinho da Fonte dos Leões, está a já consagrada Livraria Lelo. Famosa por sua beleza arquitetônica e seu valor histórico, a Lelo também era um dos pontes frequentados pela autora. Em 2010, quando eu estive pela primeira vez nessa livraria, ela já era famosa por sua importância cultural e já era reconhecida como uma das mais belas livrarias do mundo. E naquela época era só entrar e conhecer a sua beleza interior. Mas foi só depois que a autora revelou publicamente que essa livraria inspirou a sua criação que o lugar entrou no hype entre os turistas. J.K. Rowling declarou que ao ver a famosa escadaria em curva sinuosa da loja, ela teve a sensação que a escadaria não possuía peso e que estava se movendo pelo ar. Surgia aí a mítica Grande Escadaria de Hogwarts. E a Livraria Lelo também teria inspirado o visual das lojas Floreios e Borrões e Olivares. Depois disso, o lugar virou a meca dos fãs de Harry Potter. Hoje em dia, para entrar na livraria é preciso enfrentar uma fila de até 3 horas em um dia lá não muito movimentado e pagar o ingresso de 5 euros. Mas fique tranquilo, que esse valor será descontado na compra de qualquer livro da loja. Ao se entrar na Livraria Lelo, você tem a sensação de estar entrando em um mundo mágico.
Existe uma lenda urbana que vem rondando a cidade do Porto, de que a escovaria de Belo Monte teria inspirado a loja de vassouras do Beco Diagonal. Essa teoria ainda precisa de comprovação. Os donos da loja, quando perguntados, fazem um certo ar de mistério, como de quem tem medo de revelar algo secreto. E a própria J.K. nunca mencionou nada sobre isso. Mas ao se visitar a loja, sente-se bem o porquê dessa teoria. A loja em si parece pertencer ao Beco Diagonal, ou um portal do tempo para uma época mais mágica. Curiosamente, há ali, bem perto da porta de entrada, uma pequena vassoura em exposição, exatamente igual ao modelo que consagrou o nosso apanhador do time da Grifinória. E nem adianta perguntar o preço, o dono diz que aquela vassoura não está à venda. Pelo sim, pelo não, vale a pena conferir a pitoresca escovaria de Belo Monte. A Torre dos Clérigos também é rodeada de mistério, e há 3 séculos vem instigando a curiosidade de todos que visitam a cidade do Porto. Com os seus elementos arquitetônicos marcantes, caracterizado pela irregularidade e exagero das suas formas, essa torre inspirou nossa autora na criação da Torre de Astronomia. A Torre dos Clérigos é o ponto mais alto da parte histórica do Porto, e não é coincidência que a Torre de Astronomia seja a torre mais alta de Hogwarts. Basta dar uma olhada na aparência de cada uma delas para perceber a semelhança. E J.K. Rowling já mencionou uma outra inspiração que nada tem a ver com um lugar específico do Porto, mas sim com uma figura marcante na história de Portugal, ninguém menos que Antônio de Oliveira Salazar, que inspirou o personagem Salazar Sonserina, um dos fundadores da escola de Hogwarts e patrono da casa de mesmo nome. Os Sonserinos são astutos, engenhosos e ambiciosos. Foi dessa casa que surgiram os piores bruxos da mitologia dos livros. E o Salazar, o da vida real, se utilizou justamente da sua astúcia, engenhosidade e ambição para chegar ao cargo de presidente do Conselho de Ministros durante a ditadura portuguesa. Por um lado, ele conseguiu ludibriar tanto os aliados quanto o eixo, mantendo Portugal em uma posição neutra durante a Segunda Grande Guerra. Uma verdadeira mágica para um líder de um país com uma posição estratégica tão importante no mapa europeu. Mas durante o seu governo, os níveis de alfabetização de Portugal atingiram os índices mais baixos da história. Por ser professora, certamente J.K. Rowling teria seus motivos para ver Salazar como uma figura muito sombria e aterrorizante, um verdadeiro membro da Casa Sonserina. E em época de plena polêmica do Brexit, o jornal The Guardian convidou várias celebridades inglesas a relatarem as suas experiências pessoais em países da União Europeia. E adivinha qual foi uma das celebridades convidadas? A própria J.K. Rowling, que aproveitou a oportunidade para exaltar o seu amor à cidade do Porto. No nosso site tugalidades.com, você vai encontrar uma versão traduzida dessa carta aberta e outras curiosidades sobre os locais que vimos nesse vídeo. Acessa lá! Gostou desse vídeo? Então dê o seu joinha, assine o canal para aprender mais sobre histórias mágicas da Europa e compartilhe com aquele seu amigo que é fã de Harry Potter. E se você sabe de alguma outra influência cultural nas histórias de Harry Potter, diz pra gente aí nos comentários. Até semana que vem!